Quando eu recebi a proposta para trabalhar naquela empresa, parecia que eu tinha tirado a sorte grande. O salário era bom, os benefícios eram melhores ainda, e a vaga era exatamente na minha área, do jeitinho que eu sempre quis. Só que ninguém me avisou que, além das metas, existia um bônus extra para quem conseguisse me fazer chorar primeiro. Sim, você ouviu direito. Enquanto eu me preparava toda empolgada para começar, do outro lado, os chefes e colegas já estavam tramando quem seria o vencedor da aposta mais cruel que você pode imaginar. Eu entrei ali com a melhor das intenções, cheia de vontade de aprender, mas logo no primeiro dia percebi que o clima era estranho. Era aquele tipo de ambiente onde as pessoas te olham sorrindo, mas com um olhar que mede cada passo seu, como se você fosse uma peça de xadrez num jogo sujo. Me apresentaram rápido, como quem despacha um problema. Essa é a fulana, ela veio para somar. Só que a ironia no tom já deixava claro que somar ali significava outra coisa. E foi questão de minutos para a primeira alfinetada vir. Uma colega de equipe, sem nem saber meu nome direito, comentou bem alto que a última pessoa no meu cargo aguentou só 3 semanas antes de surtar. Risos ecoaram pela sala, mas eu fiz de conta que não era comigo. O pior é que cada risada daquela parecia ensaiada, como se já fizesse parte da brincadeira, só que eu não sabia as regras. No fim do dia, eu descobri que tinha recebido um projeto impossível, daqueles que ninguém queria, e que teria que entregar em tempo recorde. Tudo isso sem treinamento, sem orientação, mas com muita cobrança construtiva, como eles gostavam de dizer. E enquanto eu me desdobrava para entender o que fazer, cada erro, cada dúvida, virava piadinha sussurrada, mensagem atravessada no grupo da empresa e, claro, mais uma provocação velada. Eu ainda não sabia, mas cada uma dessas cutucadas fazia parte da tal aposta. Era como se eu fosse uma boneca de porcelana, e eles só estavam esperando a primeira rachadura para comemorar. O mais nojento? Até o RH estava nessa. Eles não faziam nada, fingiam que era integração, que era só uma fase de adaptação, mas no fundo sabiam exatamente o que estava acontecendo. Eu fui só mais uma vítima de um jogo que eles jogavam há anos. Mas naquele primeiro dia, mesmo com tudo isso, eu decidi que não ia dar esse gosto para eles. Mal sabia eu que o pior ainda estava por vir. Nos dias seguintes, a empresa virou praticamente um campo de batalha silencioso, e eu, sem saber, era o prêmio de um jogo sádico. A aposta corria solta. Quem me quebrasse primeiro ganhava um jantar pago pelo chefe, segundo boatos, até uma folga extra. Eles chamavam de descompressão, olha que ironia, mas na prática era licença para praticar crueldade. E foi aí que eles resolveram acelerar o jogo. Começou com pequenas humilhações públicas. Eles me colocavam para apresentar relatórios que ninguém nunca tinha me explicado como fazer, só para ver meu desespero. Em uma das reuniões, o gerente jogou de propósito um monte de perguntas técnicas, sabendo que eu não teria resposta. Eu senti o calor subindo no rosto, a garganta secando, e aquela vontade de enfiar a cara na mesa. Mas eu respirei fundo. Eles esperavam que eu desabasse ali, que chorasse, que perdesse a compostura. Só que eu não ia dar esse gostinho. Saí da reunião com as pernas bambas, mas com a cabeça erguida. Foi aí que eles perceberam que precisavam de táticas mais sujas. E vieram as sabotagens. Arquivos importantes sumiam do servidor, minhas tarefas apareciam duplicadas do nada, e e-mails eram enviados no meu nome com erros grotescos. Eu comecei a ser tratada como incompetente, mesmo sem ter feito nada de errado. E cada vez que eu tentava me defender, diziam que eu estava levando pro pessoal. A cereja do bolo foi quando criaram uma reunião falsa. Me mandaram uma convocação dizendo que eu apresentaria os resultados de um projeto esse que eu nunca tinha visto na vida. Era uma armadilha. Eu entrei na sala e estava todo mundo lá, chefes, colegas, até o diretor que nunca aparecia. Era nítido que estavam ali para ver o espetáculo. Fulana, pode começar, disseram, com aquele sorrisinho de canto de boca. Eu congelei. Meu coração disparou, minhas mãos suavam frio. Mas em vez de chorar ou surtar, eu respirei fundo e respondi, claro. Mas antes, podem me enviar o briefing desse projeto? Porque até agora não recebi nada oficial. Silêncio. Eles não esperavam que eu devolvesse. E foi ali que eu vi as máscaras começarem a rachar. Ninguém admitiu, mas ficou claro que era uma armação. Mesmo assim, o jogo não acabou. Pelo contrário, depois dessa, a aposta dobrou. Agora, era questão de honra para eles. Mas o que eles não sabiam é que eu já estava me preparando para virar esse jogo a meu favor. Depois daquela emboscada na reunião, eu entendi exatamente o tipo de jogo que eles estavam jogando. E quer saber? Decidi jogar também.
Só que do meu jeito. Se eles queriam me derrubar com covardia, eu ia responder com estratégia. Comecei a documentar tudo, cada e-mail, cada mensagem dúbia, até as conversas de corredor eu registrava em anotações detalhadas. E foi nessa que descobri que a aposta não era tão inocente quanto parecia. Uma colega, uma das poucas que não participava da palhaçada, me confidenciou que o próprio chefe tinha iniciado a brincadeira, oferecendo prêmios para quem me fizesse chorar primeiro. Ou seja, era assédio moral institucionalizado. Ali eu vi a oportunidade perfeita para virar o jogo. Montei um dossiê com provas, prints, gravações de áudios, porque eles achavam que podiam falar qualquer coisa em grupos privados, e fui direto no RH. Claro que eu sabia que o RH era mais decorativo do que útil, mas eu já tinha ido além. Mandei cópia das provas para o compliance da empresa matriz, que ficava em outro país. E adivinha? O escândalo caiu como uma bomba. Em menos de uma semana, vieram auditores externos para investigar a conduta da filial. A expressão dos meus colegas foi impagável. De repente, todo mundo ficou solícito, sorridente, tentando fingir que sempre foram meus amigos. Mas a máscara já tinha caído. O chefe, que antes fazia questão de me humilhar em público, foi afastado preventivamente. E como cereja do bolo, recebi um convite para participar de uma reunião, dessa vez verdadeira, com a alta direção, para relatar pessoalmente o que aconteceu. Eles achavam que iam me fazer chorar? Pois agora iam me ouvir com toda a calma do mundo. E melhor, iam ter que me aplaudir no final. Só que a melhor parte ainda estava por vir. A aposta deles se virou contra eles mesmos, e quem acabou ganhando fui eu. O dia da reunião com a diretoria chegou e, olha, eu nunca tinha visto aquele povo tão alinhado e nervoso ao mesmo tempo. Entraram todos na sala impecáveis, mas dava para sentir o climão de longe. Fui chamada para expor tudo, sem interrupções, e pela primeira vez na empresa, todo mundo me ouviu de verdade. Relatei cada situação, mostrei as provas, e deixei bem claro que aquilo não era um simples caso de clima pesado, mas um esquema de humilhação coletiva arquitetado por quem deveria dar o exemplo. A reação foi imediata. Demissões começaram a ser anunciadas naquela mesma semana. O chefe que iniciou a aposta, os participantes mais ativos, também. E os puxa-sacos que ficavam de risadinha foram convidados a pedir demissão por livre e espontânea pressão. Mas o que ninguém esperava era o que veio depois. A diretoria me ofereceu uma promoção. Isso mesmo. De alvo da vez, eu virei responsável por liderar um projeto de bem-estar e cultura corporativa. O projeto era, basicamente, para corrigir o tipo de lixo que eles deixaram acontecer. Irônico, né? E ainda teve mais. Recebi aumento, bônus e um pedido formal de desculpas assinado pela alta direção. Eu aceitei, claro, porque depois de tudo, eu queria mais era deixar a minha marca. O mais engraçado foi ver os ex-colegas tentando se reconectar pelo LinkedIn, mandando mensagens do tipo torcendo por você. Sei. Fingi demência, deixei todos no vácuo com a elegância que só quem sobreviveu a uma aposta de covardes consegue ter. Eles apostaram que eu seria a primeira a chorar. E realmente chorei, de rir, quando vi todo mundo sendo chutado para fora enquanto eu subia. No fim das contas, eles me deram a maior lição. Nunca subestime alguém que aprendeu a se defender no silêncio. Porque quando a gente resolve falar, não tem quem segure. Se inscreve e ativa o sininho para mais.